Olá, boa Tudo noite. bem? Boa noite. Bem, deixa eu só tentar aqui arrumar a Deixa eu câmera. ver. Acho que tá bom, né? Tá, ótimo. Então, olá, Sueli, todo mundo. Sueli, tá, o áudio tá bom, né? Tá tudo bem, né? Então vamos dar início, né, à nossa explanação do Evangelho da noite de hoje, né? Nós vamos falar hoje sobre a força moral do bem, né? E antes, né, a gente sempre faz esse momento de harmonização com a leitura de uma mensagem edificante, né, e com a nossa prece inicial. E eu escolhi aqui uma mensagem, né, do livro Fonte Viva, que tem um pouco a ver com a nossa explanação da noite de hoje, que é a mensagem Estendamos o Bem, né? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, né? Paulo Romano. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia a luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Porque conservamos por nossa vez o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para o proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênção no curso de suas águas que prosseguem correndo, com brandura e humildade para o benefício de todos. Então, gente, com essa bela mensagem, né, que fala aí desse processo de transformação, né, que todos nós estamos passando aí na nossa intimidade, no nosso ser. Vamos nesse momento erguer os nossos corações ao alto, mentalizando o nosso irmão maior, Jesus Cristo, agradecendo ao nosso Pai, Deus, Criador de todas as coisas, pela vida, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Evangelho do Cristo, para nessa noite refletirmos sobre os ensinamentos de amor e de luz que Jesus Cristo nos trouxe por meio da sua misericórdia e do seu amor. Que nessa noite de hoje a luz do Cristo possa envolver a todos nós, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos vizinhos, todas aquelas regiões de dores e sofrimentos,
no plano físico como também no plano espiritual. E que nós possamos, assim, abrir os nossos espíritos e nossas mentes para esse ensinamento da noite de hoje. E que ele possa tocar fundo os nossos corações, nos ajudando nesse nosso processo de evolução espiritual. Que assim seja. Então, gente, eu agradeço, né, a todos que já estão aqui com a gente. Vamos falar da início da nossa explanação com esse tema, né, que é a força moral do bem. Né? Quando a gente fala em moral, né, na visão filosófica, a gente vê ali moral como um conjunto de regras, né, que são estabelecidas pelos homens, né, como forma de coordenar, né, as relações humanas, né, são aquelas regras que dizem ali, né, o que é certo e o que é errado, de acordo com o nosso nível de evolução intelectual, né? A humanidade vai evoluindo, né, intelectualmente e também vai ali evoluindo moralmente. E o Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele também questionou os amigos espirituais, né, com relação à moral. Né? Allan Kardec, na questão aqui 629, ele fez a seguinte pergunta: que definição se pode dar à moral? Aí os mentores, né, responderam: a moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. Então, aqui a gente vê nessa relação entre o nosso desenvolvimento moral, né, o nosso crescimento moral essa nossa caminhada, né, evolutiva, essa nossa caminhada nesse sentido de nós nos encontrarmos, né, plenamente com o nosso Pai Criador, né? Nos encontrarmos no sentido de fato, nos transformarmos naquele homem, naquele espírito, né, que já internalizou a lei de Deus, né? Já internalizou essa lei ao ponto que vivencia, né, que em todas as suas ações, em todos os seus atos, essa lei ela está ali presente, essa lei está ali viva, né? E aí essa resposta que os espíritos dão para o Kardec, ela é bem interessante porque ele diz que a moral é a distinção entre o bem e o mal. Né? Então, isso quer dizer que, à medida que nós, como espíritos, vamos evoluindo moralmente, a gente vai fazendo naturalmente vai tendo essa capacidade de distinguir, né, de diferenciar o que é o bem e o que é o mal. Então, isso significa que nesse nível evolutivo que nós nos encontramos, né, é difícil a gente dizer, né, que cometeu determinado ato porque eu não sabia que aquele ato era mal, né? Era um ato errado, equivocado, né? Mas ainda na nossa sociedade há aqueles casos, né, em que os próprios espíritos nos falam, né, que hoje atos que na nossa sociedade são considerados completamente normais, naturais, aos olhos de Deus, eles podem ser faltas graves, né? Mas à medida que nós vamos evoluindo, nós já conseguimos ter a capacidade de saber o que é o bem e o que é o mal. E aí, o Allan Kardec, ele também pergunta aos espíritos onde é que está, onde é que a gente encontra, né, as leis de Deus. E os espíritos, eles respondem, né, uma resposta bem simples, na consciência, né? Porque nós somos criados simples e ignorantes, né? Mas essa lei divina, que é estável e imutável,
ela está na consciência de cada um de nós. E à medida que nós, como humanidade, vamos fazendo essa jornada evolutiva, intelectual e moralmente, a nossa consciência ela vai se abrindo cada vez mais para o que é o certo e para o que é errado, né? Para o que é o bem e para o que é o mal. Mas aí a gente sempre se pergunta, né? A gente faz essa reflexão. Por que que eu sei que determinada coisa é errada e eu ainda faço aquilo? Né? Por que que eu sei que aquele vício que eu tenho, né? Por que que eu sei que um vício é algo ruim, né? Por que que eu sei que se eu fizer aquilo, hoje se hoje eu sair, né, agora à noite e for para um bar, né, fazer uso de bebidas alcoólicas, que eu sei que se eu acender agora um cigarro, que eu sei se agora eu me entregar aos desejos, né, sexuais doentios que nós muitas vezes ainda carregamos dentro de nós. Se eu me entregar agora a qualquer tipo de vício, eu sei que eu estou fazendo algo errado e eu sei que isso vai me fazer mal, vai me prejudicar, vai me fazer sofrer. Mas por que que a gente ainda se entrega a esse mal, mesmo sabendo que aquilo é algo ruim, né? Sabendo que eu vou machucar, que eu posso ferir, ou eu posso até mesmo machucar fisicamente uma pessoa com uma determinada atitude minha, ou apenas ferir essa pessoa emocionalmente, espiritualmente falando, porque eu vou trazer sofrimento para a vida daquela pessoa que está ali, que convive comigo, né, que tem algum tipo de relação comigo mais próxima, e eu sei que esse meu comportamento errado provoca sofrimento nessa outra pessoa, como eu também sei que esse comportamento provoca sofrimento ainda maior em mim. O sofrimento que a atitude provoca, além do sofrimento de saber que eu causei um mal a outra pessoa, né? Porque hoje a nossa consciência ela nos cobra, né? Quando a gente faz o mal para outra pessoa, mesmo que você diga que não se importa, que não tô nem aí, né? Ele tinha que sofrer mesmo, mas com o tempo a nossa consciência vai nos cobrando daquela atitude equivocada que nós cometemos, né? Então, esse mal, ele ainda consegue ter essa força, esse domínio dentro de nós, né? Primeiro, a gente tem que pensar, né? A gente tem que ter isso bem claro, que nós somos espíritos, né? Evoluindo, crescendo, né? Aprendendo com os nossos erros, com os nossos acertos, né? E o mal ainda está bastante presente nesse mundo de provas e expiações em que nós nos encontramos, né? Então, o mal, ele ainda faz parte desse processo de regeneração do planeta, né? Infelizmente, ele ainda é necessário para que nós, individualmente e coletivamente, né, como planeta, possamos avançar, né? Mas o mal, ele ainda prevalece, né? Mesmo moralmente a gente sabendo que o que é mal e o que é certo, e sabendo que nós não devemos mais praticar o mal, mas ele ainda prevalece porque nós ainda estamos, né, nessa luta interna de vencer, né, sentimentos como o egoísmo e principalmente o nosso orgulho, né? O nosso orgulho, ele que nos distancia moralmente de Deus, né? Ele que nos distancia dessas leis naturais, das leis de Deus que são eternas e imutáveis. Né? E se a gente vamos trazer isso aqui para a nossa realidade, né? Vamos trazer aqui para uma coisa mais prática, né? Para o nosso dia a dia, para a vivência de muitos de nós aqui. Né? Então,
vamos falar da família, né? Família, que é um tema que é sempre, muitas vezes, uma pedra, né, no sapato de muitos de nós, né? Porque ali na família que a gente tem grandes desafios espiritualmente falando, né? Porque é naquela convivência, né? Convivendo com aqueles que nós temos laços, né? De várias e várias existências. Muitos desses laços são os laços de muito amor, né? São espíritos que são da nossa família afetiva, né? Da nossa família espiritual, mas é também na família que a gente encontra aqueles espíritos que estão ali conosco, né, reencarnando, para que nós possamos corrigir atitudes equivocadas do passado, né, para que nós possamos ter a oportunidade de reconstruir atitudes e atos voltados para o mal que nós cometemos no nosso passado, né? E aí, dentro da família, então, a gente encontra esses seres que nós amamos profundamente, mas nós também encontramos aqueles seres que nós ainda não conseguimos amar, aqueles seres que nós ainda temos dificuldade de nos relacionar e que despertam muitas vezes em nós os piores dos sentimentos, né? Despertam raiva, despertam mágoa, rancor, ódio mesmo, né? Todos esses sentimentos ruins que nós trazemos dessas experiências equivocadas do passado. E aí a gente vive um dilema interno muito grande, né? Porque você fala, mas essa pessoa é da minha família. E a sociedade me diz que eu tenho que amar essa criatura porque ela é da minha família. E aí você olha para a família do vizinho, para a família de um amigo, e você vê, né? Ai, mas é tão bonita aquela família. Eles fazem um almoço de domingo, todo mundo é feliz, reunido, né? E aqui só na minha que não é desse jeito, né? Não é uma família unida. E aqui dentro da minha família existem pessoas que eu vejo como meus verdadeiros inimigos, né? E isso causa um sofrimento muito grande, né? Porque além dessa cobrança externa que tem, né? Que a sociedade diz que a família tem que se amar, que a família tem que ser aquela família de comercial de margarina, né? Como se diz, existe a cobrança que é a maior, que é a da nossa consciência, né? Porque a gente já evoluiu como espírito, né? Com a capacidade e a gente entende, né? Que nós devemos nos amar uns aos outros, principalmente, né? O nosso núcleo familiar é o primeiro ponto onde esse amor deve aflorar, né? E aí isso causa essa cobrança, causa esse sofrimento e traumas muito grandes, né? Quando a gente tem essa dificuldade de relacionamento dentro da família, né? E aí você se pergunta, mas eu não consigo amar essa criatura, né, que está aqui reencarnada junto comigo, né, nessa esfera familiar, nesse núcleo familiar. E a gente quando começa a entender essa visão espiritual da vida, né, quando a gente consegue se ver realmente como espírito, né, a gente consegue entender que esses sentimentos ruins, esses sentimentos ainda voltados para o mal que determinada pessoa desperta em mim, né, ele vem de relações equivocadas que nós cometemos no passado, né? Mas a partir desse entendimento, né, deve vir o próximo passo, né? Que é o próximo passo de entender que eu já compreendo, né, que essas dificuldades que nós temos são dificuldades porque nós somos espíritos imortais e já nos relacionamos várias vezes no passado, já nos relacionamos das formas mais equivocadas possível. Eu já fiz mal para essa pessoa já fez mal para mim, nós estamos aqui para tentar resolver. Então, o que me impede, então, agora de tentar, diante da evolução intelectual que eu já tenho, diante da evolução moral que eu já tenho,
que me mostra o que é o bem, que me mostra o que é o mal, por que eu não consigo ultrapassar essa barreira? Né? E por que eu ainda vivo esses conflitos internos e eu ainda olho para o outro com essa visão de inimigo, com essa visão de adversário? Né? Aí vem as nossas batalhas internas, né? Aqueles sentimentos equivocados, aqueles atos que nós trazemos do passado que nos pedem aí essa batalha interna, né? O nosso orgulho e o nosso egoísmo, né? Porque essas relações de sofrimento, elas são baseadas, né? Elas têm ali como base o mal que vem do meu orgulho, do meu egoísmo, que eu alimento vaidades, que eu alimento ciúmes, que eu alimento inveja. Né? Então, à medida que eu vou evoluindo moralmente e que eu vou trabalhando para que o bem possa ocupar esse lugar que foi por várias e várias reencarnações ocupado pelo mal, né? Então eu vejo a necessidade de trabalhar dentro de mim a humildade, né? De trabalhar essa humildade no sentido de primeiro buscar me compreender, né, compreender quem eu sou, os meus limites, onde eu já posso ir, onde eu ainda preciso avançar, e também ter o olhar humilde no sentido de poder entender que o outro também, da mesma forma, né, tem os seus limites, tem as suas barreiras a vencer, a ultrapassar, e que ele também não consegue mudar de uma hora para outra, né? Porque a gente é muito fácil, né, para a gente dizer, eu não consigo mudar determinado comportamento, né? E você diz, eu não consigo, não muda, eu sou desse jeito e pronto. Mas o outro, a gente está o tempo todo cobrando que o outro mude, né? De uma hora para outra, né? Se uma pessoa me magoa, me fere, né? Eu quero que ela mude, eu cobro isso dela, eu exijo isso dela, que ela mude, como se para ela fosse fácil mudar algo que para mim ainda é um grande desafio, ainda é motivo de muita dor e de sofrimento. E então falta aí dentro de mim nessa humildade de me perceber, né, como esse ser cheio de equívocos, de erros, cheio de coisas que ainda precisam ser trabalhadas, né, de sentimentos de apego ao mal que precisam ser vencidos, e que, ao mesmo tempo, eu me domino pelo egoísmo e pelo orgulho de cobrar do outro que ele vença esses mesmos defeitos que eu ainda não consigo vencer dentro de mim. Né? Então, essa caminhada moral para o bem, ela passa aí principalmente pelo esse trabalho de desenvolver a humildade dentro de nós. Né? E Jesus, ele falou durante todo o seu evangelho, ele falou da humildade. Né? E Jesus, ele foi esse exemplo vivo da humildade. Né? Todos os atos de Jesus foram atos de humildade, né? Ele era agredido, quando ele era perseguido, quando o que ele falava era questionado, e ele sempre nos mostrou esse exemplo de humildade como forma de se tornar grande, né? Mas se tornar grande não no sentido material que a gente tem aqui de grandeza, né? Mas se tornar grande espiritualmente, né? E o exemplo de Jesus, ele é o nosso governador espiritual, né? O governador do nosso planeta, e esse exemplo, ele ficou e ficará gravado para sempre, né, pela grandeza espiritual, né, pelo esse exemplo de humildade que ele nos deu. Né? E nós ainda estamos nesse desafio, né, de vencer o nosso orgulho,
nas coisas mais pequenas, né? Desde uma pessoa que a gente diz, ah, meu santo não bateu com o santo de fulano, aí fulano dá um bom dia que eu acho atravessado no trabalho, e ali eu já fico, ai, já tá com raiva de mim, o que será que eu fiz? E aí, qualquer coisa que aconteça, a gente já leva para o lado pessoal, né? Quando ali é só o meu orgulho falando, né? E dificilmente eu paro para pensar, poxa, fulano deu um bom dia estranho, será que ela está precisando de ajuda? Ele está precisando de ajuda? Né? Será que está passando por algum problema familiar, algum problema em casa? Não, né? A gente já o orgulho já aflora ali no momento e a gente já vai julgando, né, aquela pessoa e trazendo sempre para o lado pessoal, né, trazendo aí, nos deixando dominar pelo nosso orgulho, né, o orgulho, as vaidades, né, o sentimento de inveja, o ciúme, né, que são sentimentos que infelizmente ainda predominam em muitos de nós, né, e aí nos impedem, nos atrapalham, dificultam esse nosso processo de caminhada espiritual. Né? Mas o que os mentores espirituais colocam por Kardec, né, lá no Livro dos Espíritos, nessa questão 629, né, é que essa evolução moral, essa evolução que está nos levando para o bem, né, ela é algo que nós temos que ter a consciência de que é algo que é um processo, né, que nós individualmente, como humanidade, já avançamos bastante, mas nós chegamos a um ponto em que ela exige de nós, que esse processo exige de nós vontade, né? Nós chegamos a um ponto em que nós já sabemos, né, o que é o certo, o que é o errado, apesar de ainda existirem na nossa sociedade alguns equívocos com relação ao que é certo, com relação ao que é errado, né? Nós já avançamos em muita coisa, não é só a gente olhar para a história da humanidade, né? Na época de Jesus, as mulheres, né, que eram pegas em adultério, elas eram lapidadas, né? E ainda hoje na nossa sociedade há espíritos, né, que defendem aquela história da justiça com as próprias mãos, né, que acham que é certo, você considera que aquela pessoa praticou um ato errado e você acha que você tem o direito de ir lá e de julgar e de aplicar a pena naquela pessoa, né? Então a gente vê todo dia na mídia, né, casos em que diversas pessoas se unem para linchar publicamente, para matar uma pessoa que foi pega cometendo um crime, né? A gente já avançou ali naquela questão da lapidação, mas moralmente muitos que estão encarnados aqui, né, nessa etapa que nós estamos vivendo, ainda acham justo, né, ainda acham que é justiça julgar e tentar aplicar a pena ali com as próprias mãos, né, a chamada justiça com as próprias mãos. Mas dentro da nossa sociedade, né, isso já é visto como um equívoco, né, como um erro e com o tempo, né, isso vai ser superado. À medida que essa nossa evolução moral ela for avançando, né, cada vez mais, que nós formos subindo cada vez mais degraus evolutivos, essa visão, né, de fazer justiça com as próprias mãos, ela vai ficando no passado. Porque aí a gente vai ter cada vez mais claro essa visão do bem e do mal, né? E aí vai ficar cada vez mais claro que quando eu decido praticar justiça com as próprias mãos, eu estou me assemelhando àquela pessoa que eu estou condenando, né? Ou muitas vezes seguindo muitas vezes cometendo um ato pior do que o que aquela pessoa cometeu, né? Porque uma pessoa roubou algo e eu vou lá e decido me juntar com um grupo de pessoas
linchá-la e tirar a vida daquela pessoa, né? Então, no fim, eu cometi um crime muito maior do que aquela pessoa que roubou algo, né? E naquele momento ainda que nós somos dominados por aquele sentimento, aquela animalidade que ainda existe dentro de nós, né? Como espíritos, né? Que ainda estão mais próximos do lado animal do que do lado angelical, né? Que nós estamos aos poucos tentando construir, né? Nessa nossa caminhada. E quem acompanhou aqui do início, né, vocês viram que nessa mensagem que eu li do Pão Nosso, ela tem como introdução uma passagem, né, de Paulo, em que Paulo diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Né? E nós, por mais evoluídos moralmente que nós estamos, nós ainda nos deixamos vencer, muitas vezes pelo mal, como nesse exemplo que eu acabei de dar, né? Naquele momento em que alguém é ferido, né, com uma determinada atitude do outro, aquilo causa um sentimento de revolta dentro de nós e nós achamos então que por isso nós temos o direito de ir lá e praticar a justiça com a própria mão, né? Então a gente com as próprias mãos. Então a gente deixa ali naquele momento o mal nos vencer, né? E quando Paulo nos chama a atenção que nós temos que usar o bem para vencer o mal e não deixar o mal nos vencer. Porque à medida que nós formos insistindo nessas atitudes erradas e equivocadas, né, nós vamos ali ficando estagnados, né, e mais sofrimento e dor nós trazemos para a nossa existência espiritual. Né? Muitas vezes a gente não consegue entender determinadas coisas, fatalidades, que a gente chama de fatalidades, né, que acontecem na nossa vida, né? Por que isso acontece comigo? Quando a gente não consegue ainda compreender que determinados acontecimentos que trazem dor e sofrimento, eles são um reflexo desse mal que nós ainda deixamos vencer, né? Quando a gente fica repetindo atitudes equivocadas de várias e várias existências, né? Então, quando eu decido agredir alguém porque eu acho que o que ela fez é errado, né? Quando eu quero fazer ali a justiça com as próprias mãos, eu estou deixando o mal vencer, né? E esse mal, é claro que ele vai trazer consequências, e consequências muito graves para a minha vida, né? E nós já estamos nesse ponto de vencer o mal com o bem. Né? Porque os espíritos, eles também nos alertam que não basta só não fazer o mal, né? A gente tem que também começar a fazer o bem, né? Porque quando eu sou omisso com relação a um bem que eu poderia ter feito, essa minha omissão pode estar contribuindo para que um mal esteja ocorrendo, né? Então, a gente tem que já ter essa visão de tentar aproveitar todas as oportunidades de fazer o bem, desde as menores às maiores oportunidades que aparecem na nossa frente, né? No livro dos Espíritos também tem uma questão em que eles nos dizem que não existe um ser encarnado aqui, né? Eles não falam com essas palavras, né? Estou falando aqui com as minhas palavras, que não existe um ser encarnado aqui na Terra que não tenha condições de fazer um bem, por menor que ele seja, né? Então, todos os dias nas nossas vidas aparecem, né, as oportunidades para que nós possamos estar colocando o bem em prática, né? Mas aí entra, né, a questão do nosso livre-arbítrio, né? E aquilo que ainda está se sobressaindo, né? Se é o mal que ainda existe dentro de mim, né? Porque nesse nível evolutivo que nós estamos, ele ainda existe dentro de nós,
né? Em alguns mais, outros menos, né? Cada um aí na sua escala evolutiva, mas infelizmente ele ainda existe e nós estamos, né, nessa luta interna de tentar fazer com que ele possa, né, que ele possa ser vencido, né? E Jesus ele trouxe esse guia que é o Evangelho, né, que nos fala que essa luta contra o mal ela avança, né, à medida em que nós vamos praticando aquilo que nós já sabemos que é o bem, que é o certo, né? Não basta só eu saber que aquilo é certo e não praticar, né? Não colocar em ação, né? Mas aí, naquele caso da família, né? A gente pode dizer, mas eu sei que é errado esse sentimento que eu tenho, né? Que eu sei que é equivocado, eu sei que eu deveria amar essa criatura, mas eu não consigo amar, né? E aí, como é que eu faço? Eu fico nesse sentimento de culpa, né? Me cobrando, sofrendo, me sentindo muitas vezes como um ser mal, né? Porque não consegue amar aquele outro, né? Mas aí vem essa lição, né? A gente tem que fazer a nossa parte no sentido de mudando aquilo que eu já sou capaz de mudar nessa relação, né, que me faz sofrer, né, nessa relação que é tão difícil com esse ser que eu sei que eu tenho que amar, né? Se eu não consigo, muitas vezes, ter nenhum tipo de relação com aquela outra pessoa, né? Não consigo ter nenhum tipo de interação com aquele outro, porque muitas vezes até a energia daquela outra pessoa me causa sensações ruins, né? Me causa um mal-estar, então eu não consigo nem ficar perto, né? Se aquela pessoa está na sala, eu vou para o quarto, se a pessoa vai para o quarto, eu saio, vou para a cozinha, porque a energia muitas vezes é tão ruim aquele encontro, né, que eu não consigo ficar ali perto daquela pessoa. Mas eu já consigo fazer algo, né, que Jesus nos ensinou, né, que é recorrer a Deus por meio da oração, né? E a gente às vezes tem ainda não consegue compreender a dimensão e a força de um simples gesto como uma prece, né, uma oração. E é um momento, né, em que você se coloca ali de frente, né, ali com Deus, e que você pode ser o mais sincero possível, né, até como você não é com você mesmo, né, em que você pode colocar ali para Deus, né, que você tem ainda esse mal, né, que você quer vencer, essa dificuldade, né, que eu tenho ali dentro de mim, que eu quero superar, né, e pedir ajuda a Deus, né, se colocando nessa posição de humildade que Jesus nos ensina, né, e dizendo, né, Deus, eu não consigo, né, nesse momento, eu não consigo hoje, né, talvez eu não consiga daqui a um ano, mas eu sei que com a sua ajuda, com a ajuda dos mentores, um dia eu vou conseguir, né, vencer essa relação doentia com essa outra criatura, né, colocando ali nessa posição de humildade, de que você já percebe que aquilo é um ato equivocado, é um sentimento que precisa ser vencido, mesmo ainda não conseguindo, mas manifestando a fé e a certeza, né, de que se é possível vencer, de que se é possível superar essa dificuldade, sabendo que nesse momento essa prece mobiliza, né, os mentores espirituais, porque eles sentem ali a verdade, né, a vontade realmente de mudar, né? Eu conheço uma pessoa que ela me contou uma história que ela tinha uma dificuldade, né, de relacionamento muito grande com a irmã. E elas, desde criança, né, brigavam muito, era uma relação bastante complicada, né? E depois a irmã casou
saiu de casa e ela continuou em casa morando com os pais, né? Mas todas as vezes que a irmã estava chegando em casa, ela tinha tanta raiva daquela irmã que ela sentia, né? Quando aquela irmã estava chegando, ela sabia que aquela irmã iria chegar em casa, né? E ela, depois ela conheceu a doutrina espírita, né? E ela começou a ter, né, a noção de que, de fato, ela tinha que mudar aquele comportamento, aquele sentimento com relação à irmã, né? Porque antes ela sabia que era errado ter aquele ódio da irmã, né? Mas ela não sentia a necessidade de mudar. Ela tratava aquilo como se fosse normal. Depois que ela conheceu a doutrina espírita, ela entendeu, ela compreendeu que ela e a irmã, né, são dois espíritos, que aquele sentimento de raiva, de ódio, deveria vir de relações passadas e que ela tinha a necessidade de mudar aquela relação doentia, né? Então, quando ela começou a praticar, né, a estudar o espiritismo, ela viu ali que ela tinha que mudar aquela situação e ela sofreu muito no começo, porque ela dizia, meu Deus, mas eu não sei como, eu não consigo mudar isso dentro de mim. Né? Até que ela buscou atendimento, né, na casa espírita que ela frequenta, né, colocou essa situação e ela recebeu ali a orientação, né? Faça, busque Deus, né? Use a prece como caminho para você conseguir se libertar desse sentimento de ódio com relação a esse espírito e você começar a construir uma nova relação com essa pessoa, né? E ela me relatava que no começo ela ia orar pela irmã e ela falava, né, que queria se reconciliar com a irmã, mas ela disse que não sentia isso dentro do coração, né? Ela sentia ainda muita raiva da irmã. Mas ela foi insistindo, 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 até que ela chegou a um ponto que um dia essa irmã estava passando por uma doença, né? Uma dificuldade, e ela disse que ela orou com tanto amor por essa irmã, ela sentiu uma energia tão maravilhosa e aí ela começou a chorar, porque ela disse que percebeu que aquele ódio, aquele rancor tinha passado. Né? Ela sentiu amor por aquela irmã que ela sempre, que ela começou a colocar nas suas preces, né? Mas que ela colocava, mas ainda com aquela resistência. Eu estou rezando aqui, mas por dentro eu ainda estou sentindo aquele sentimento ruim com relação àquela pessoa, né? Então todos nós estamos agora naquele momento em que que a espiritualidade pede de nós é vontade e determinação para que a gente possa vencer esse mal que ainda existe dentro de nós, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, temos temos os nossos vícios, né? Temos as nossas relações difíceis, temos os sentimentos ruins dentro de nós que nós precisamos vencer, superar. Mas todos nós somos capazes de vencer e de superar essas dificuldades. Claro que cada um ao seu tempo, no seu ritmo, mas esse ritmo e esse tempo depende da minha vontade e da minha determinação, né? Primeiro é preciso fazer esse processo de compreensão de que o mal não é normal, né? De que o mal não é algo natural, como muitas vezes na nossa sociedade acaba se tentando normalizar muitas coisas que são ruins, né? Como isso é normal, isso é coisa do mundo, né? Mas quando nós conseguimos nos compreender como seres espirituais, nós já sabemos que o mal não é normal, que o mal não é natural, que o mal é apenas ali um processo, uma etapa do bem, de fato se tornando consciente dentro de nós.
né? Nós já trazemos esse bem, esse amor na nossa consciência, que são as leis de Deus, né? Essas leis imutáveis. Elas não vão mudar porque eu quero que elas mudem, né? Elas não vão se alterar de acordo com a minha necessidade, nem com a necessidade do mundo, né? Sou eu e a humanidade como coletividade que temos que nos esforçarmos, né? Fazer a nossa parte, trilhar o nosso caminho para que a gente possa um dia de fato vivenciar essas leis, né? Como Paulo disse, né, que já não sou eu que vive, mas é o Cristo que vive em mim, né? Que nós também possamos fazer toda aquela jornada que o Paulo vivenciou, né? Que foi uma jornada de muita persistência, uma jornada que teve dor, uma jornada que teve sofrimento, que teve muita lágrima, né? Que teve muita dor física e dor do espírito que estava ali buscando se libertar de todo aquele mal, de toda aqueles crimes, né? Que ele tinha cometido contra o Evangelho do Cristo, né? E nós, cada um aqui, sabemos, né, que quais são as nossas dores que nós carregamos, né, mas que nós possamos ter essa vontade, essa determinação, para que assim como Paulo um dia, né, nós possamos falar que já não somos mais nós que vivemos, né, mas é o Cristo que vive dentro de nós, né, que nós possamos ser esse evangelho vivo por onde nós formos, começando principalmente dessa que ainda é o nosso grande desafio, que é a família. Então, queridos, que nós tenhamos força, né, para a gente fazer essa caminhada, tendo sempre a certeza que com essa jornada moral nós vamos conseguir vencer o mal e o bem reinará dentro de nós e em toda a sociedade. Muito obrigada. Passei aqui um pouquinho do meu tempo, mas agradeço a todos vocês e vamos fazer agora a nossa prece, né, de encerramento, agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, pela noite de hoje, por essa oportunidade de reflexão sobre esse tema do bem. Obrigada, Cristo, por toda a sua luz que nos envolve, que envolve as nossas casas, os nossos familiares, que cada um de nós possamos fazer as nossas reflexões individuais sobre o tema de hoje, com a certeza que o Senhor e os mentores de luz irão nos ajudar a compreender naquilo que nós precisamos para nos transformar. Muito obrigada, que assim seja. Então, gente, muito obrigada a todos, a quem participou aqui no chat, mandando mensagem. Muito obrigada, uma boa noite e até uma próxima oportunidade.